Capítulo 1. Escuta, meu filho, os preceitos do teu mestre e inclina o ouvido do teu coração. A primeira sentença da regra. Portanto, quem quer que sejas, apressa-te para a pátria celestial, cumpre com a ajuda de Cristo esta regra mínima que escrevemos para iniciantes, e então, sob a proteção de Deus, alcançarás as alturas mais elevadas da doutrina e da virtude que mencionamos acima. A última sentença da regra. Entre estas duas linhas, escritas por volta do ano 529 d.C., numa era sombria, está a receita caseira de São Bento para uma vida monástica que prevaleceu mesmo à sombra da Magna Civitas. Enquanto se sentava trêmito no corredor sombrio fora do salão de reuniões e aguardava o tribunal decidir sua punição, o irmão Blacktooth Street George, AOL, lembrou-se da vez em que seu tio-chefe o levou para ver a mulher do cavalo selvagem numa cerimônia tribal dos nômades das planícies, e como o diácono, meio-sangue, Bramponi, que estava em missão diplomática nas planícies na época, tentou exorcizar os sacerdotes dela com a água benta e expulsar seu espírito do salão do conselho. Houve um motim e um ataque contra o jovem diácono, ainda não cardeal, cujos atacantes xamãs, feiticeiros, foram sumariamente executados pelo recém-batizado Nomadjarv. Blacktooth tinha 7 anos na época e não tinha visto a mulher então, mas seu tio-chefe insistia que ela estava ali na fumaça do fogo até que o problema começou. Ele acreditava em seu tio, como talvez não acreditasse em seu pai. Mais tarde, antes de fugir de casa, ele a tinha visto 2 vezes, uma vez de dia, cavalgando nua ao longo de uma crista, e outra à luz de fogo quando ela espreitava como a bruxa da noite pela escuridão fora do cercado do assentamento. Ele definitivamente se lembrava de tê-la visto. Agora seus vínculos com o cristianismo exigiam que ele lembrasse disso como alucinações infantis. Uma das acusações menos plausíveis contra ele era que havia confundido ela com a Mãe de Deus. O tribunal demorava-se. Não havia relógio no salão, mas pelo menos 1 hora tinha se passado desde que Blacktooth testemunhara em sua própria defesa e fora dispensado do salão, que na verdade era o refeitório da abadia. Ele tentava não especular sobre a causa do atraso, ou sobre o significado do fato de que o acaso havia colocado aquele diácono, agora cardeal, diácono vermelho, Bramponi, como amigos Giuri na audiência. O cardeal tinha chegado ao mosteiro vindouro da Santa Sé apenas 1 semana antes, e era bem sabido, embora certamente não anunciado, que seu propósito ali era discutir com o abade cardeal Diera da eleição papal, a terceira em 4 anos, que seria convocada logo após a morte do Papa vigente. Blacktooth não conseguia decidir se a participação do eminente meio-sangue no julgamento era favorável ou desfavorável à sua causa. Ao lembrar a noite do exorcismo, também lembrava que, naqueles dias, Bramponi não era amigável aos nômades das planícies, nem selvagens nem domesticados. O cardeal fora criado por freiras no território conquistado por Texarkee. Disseram-lhe que sua mãe, uma nômade, fora estuprada por um cavaleiro Texarkee e abandonara seu bebê às freiras. Nos anos recentes, o cardeal aprendeu a falar a língua nômade e passou muito tempo forjando uma aliança entre os povos selvagens das planícies e a papacidade exilada em seu refúgio das montanhas rochosas em Valana. O próprio Blacktooth era de sangue totalmente nômade, embora seus pais falecidos tivessem sido deslocados para assentamentos agrícolas. Sua mãe não possuía éguas,
portanto ele não tinha nenhum status entre as tribos selvagens. Sua origem étnica não fora obstáculo durante sua vida como monge, os irmãos eram tolerantes ao extremo, exceto em questões de fé. Mas no mundo civilizado fora dali, ser nômade seria arriscado, a menos que vivesse nas planícies. Ele ouviu vozes elevadas vindas do refeitório, mas não conseguiu distinguir as palavras. De um jeito ou de outro, tudo estava acabado para ele, exceto a ruptura final, e essa estava se mostrando a mais difícil de todas. A alguns passos do banco onde deveria esperar havia uma alcova rasa na parede do corredor, e nela estava uma estátua de São Libuetes. O irmão Blacktooth deixou o banco e foi lá rezar, desobedecendo o último comando dado: sente-se ali, fique ali. Quebrar seu voto de obediência estava se tornando um hábito. Até um cachorro se sentaria e ficaria parado, lembrou-lhe seu demônio. Sanct Isaac Edward, ora prume. O corrimão de joelhos estava muito próximo da imagem para que ele olhasse o rosto do santo, então risou para os pés nus do santo, que ficavam sobre um monte de lenha. De qualquer forma, agora ele conhecia a feição enrugada de cor em coração. Ele se lembrava quando chegou à abadia, o abade da época, Donge do Graneden, já havia ordenado que a estátua fosse removida de seu escritório, seu local tradicional, para o corredor onde agora estava. O predecessor de Graneden cometera o sacrilégio de ter pintado a antiga escultura de madeira em cores vivas, e Graneden, que a amava em seu estado original, não podia suportar o olhar nem o cheiro e o ruído da restauração feita in situ. Blacktooth nunca tinha visto a pintura completa, pois quando chegou, a cabeça e os ombros de um homem de madeira emergiam do que parecia ser o peito de um santo de gesso. Uma pequena área por vez era tratada com composto de fosfato pelos irmãos farmacêutico e zelador. Assim que a pintura começava a formar bolhas, raspavam cuidadosamente para evitar a abrasão da madeira. O processo era muito lento, e ele viveu um ano na abadia antes da conclusão. Então, um arquivo ocupava o espaço no escritório do abade, e ali permanecia. A restauração ainda não estava completa, ao menos para os que lembravam do estado original. O irmão carpinteiro parava ocasionalmente, franzia a testa, trabalhava nas rugas dos olhos com uma ferramenta dental, ou acariciava entre os dedos com lixa fina. Preocupava-se com o que o removedor de tinta poderia ter feito à madeira, e frequentemente a esfregava com óleo e polia carinhosamente. A escultura fora feita quase 6 séculos antes por um escultor chamado Fingo, a quem o beato Libuetes ainda não canonizado aparecera em uma visão. A semelhança entre a estátua e uma máscara mortuária que Fingo nunca vira foi usada como argumento para sua canonização, pois parecia confirmar a realidade da visão de Fingo. São Libuetes era o santo favorito de Blacktooth, depois da Santa Virgem, mas agora era hora de ir. Ele fez o sinal da cruz, levantou-se e voltou ao banco para sentar e ficar. Ninguém o tinha visto rezar, exceto seu demônio, que o chamava de hipócrita. Blacktooth lembrava-se claramente da primeira vez que pediu para ser liberado de seus votos finais como monge da Ordem de São Libuetes. Muitas coisas aconteceram naquele ano. Foi o ano em que veio a notícia da morte de sua mãe. Também foi o ano em que o abade Gerard recebera o barrete vermelho do Papa em Valana, e o ano em que Philip fora coroado sétimo Anegan de Texarque por seu tio Orion, arcebispo daquela cidade imperial. Mais importante, talvez,
foi o terceiro ano de trabalho de Blacktooth, atribuído a ele por Dom Gerard, traduzindo todos os 7 volumes do Liber Originum do Venerável Boedulus, tentativa erudita, mas altamente especulativa, de reconstruir a partir de eventos posteriores uma história plausível do século mais sombrio, o século XX, e traduzindo do neolatim monástico para sua língua nativa, o dialeto grasshopper dos nômades das planícies, para o qual nem mesmo um alfabeto fonético adequado existia. Antes das conquistas, 3174 e 3175 depois de Cristo, de Anegan II no que antes se chamava Texas. Várias vezes Blacktooth pediu para ser dispensado desta tarefa antes de pedir o que realmente temia, ser liberado de seus votos, mas Dom Gerard considerava sua atitude teimosamente obstinada e ingrata. O abade havia concebido uma pequena biblioteca nômade, doada da alta cultura dos memorabilia monásticos da civilização cristã para as tribos ainda analfabetas das planícies, pastores migrantes que um dia seriam persuadidos à alfabetização por missionários anteriormente comestíveis, já ocupados entre eles e não mais considerados comestíveis pelo Tratado da Égua Sagrada entre as hordas e os estados agrícolas vizinhos. Como a taxa de alfabetização entre as tribos livres dos grasshopper e wild dog que pastavam com seus longos rebanhos ao norte do rio Neidjan era inferior a 5%, a utilidade de tal biblioteca era algo apenas vagamente previsto, mesmo pelo Sr. Abade, até que Blacktooth, em sua euforia inicial, explicou que os 3 principais dialetos nômades diferiam mais para o ouvinte que para o leitor, e que por meio de ortografia híbrida e evitando expressões tribais especiais, a tradução seria compreensível mesmo para um ex-nômade alfabetizado do sul, onde ainda se falava o dialeto Jacrebat, enquanto a língua ousarque da classe dominante era falada nas mansões, tribunais e quartéis. Lá, a taxa de alfabetização da nova geração faminta dos conquistados subira para 1 em 4, e quando Dom Gerard imaginava tais crianças recebendo iluminação pelos grandes Boedulos e outros notáveis da ordem, nada o dissuadia do projeto. Que o projeto era vão e fútil era uma opinião que Blacktooth não ousava expressar. Por 3 anos, protestou contra a inadequação de seu talento e criticou a pobreza intelectual de seu trabalho. Supus que o abade não podia testar tal alegação, pois além dele, apenas os irmãos Rennie Street Mary e Sincal Street Martha entendiam o nômade suficientemente para ler, e sabia que Dom Gerard não os questionaria. Mas Gerard mandou que ele fizesse uma cópia extra de um capítulo, enviando-a a um amigo em Valana, membro do Sacro Colégio, que falava perfeitamente Jacrebat. O amigo ficou encantado e desejou ler os 7 volumes quando o trabalho estivesse concluído. O amigo era ninguém menos que o diácono vermelho, cardeal Bramponi. O abade chamou o tradutor ao escritório e citou a carta de elogio. E o cardeal diácono Bramponi esteve pessoalmente envolvido na conversão de várias famílias nômades proeminentes ao cristianismo. Então, veja você, ele fez uma pausa ao ver o tradutor chorar. Blacktooth, meu filho, não entendo. Você é um homem educado agora, um erudito. Claro, isso é incidental à sua vocação como monge, mas eu não sabia que você se importava tão pouco com o que aprendeu aqui. Blacktooth enxugou os olhos na manga do hobby e tentou protestar sua gratidão, mas Dom Gerard continuou. Lembre-se de como você era quando chegou, filho. Todos vocês, com 15 anos, não falavam uma palavra civilizada. Não podiam escrever o próprio nome.
Nunca ouviram falar de Deus, embora parecessem conhecer o suficiente sobre goblins e bruxas da noite. Pensavam que a borda do mundo era logo ao sul daqui, não é? Sim, Domni. Muito bem, agora pense nas centenas, nos milhares de jovens selvagens como você era então. Seus parentes, seus amigos. Agora quero saber, o que poderia ser mais gratificante para você, mais satisfatório, do que passar ao seu povo um pouco da religião, civilização e cultura que encontrou aqui na abadia de St. Liboets. Talvez o padre abade se esqueça, disse o monge, um homem magro e de rosto triste de 30 anos, cuja feroz ancestralidade não se sugeria em sua aparência e modos autoconscientes. Não nasci livre, nem selvagem. Meus pais não nasceram livres ou selvagens. Minha família não possui cavalos desde minhas trisavós. Falávamos nômade, mas éramos trabalhadores rurais, ex-nômades. Nômades reais nos chamariam de comadores de grama e nos cuspiriam. Essa não era a história que contaste ao chegar, disse Gerard acusador. Abade Graneden achava que eram nômades selvagens. Blacktooth baixou o olhar. Dom Graneden os teria mandado embora se soubesse. Então nômades reais o cuspiriam, é isso, retomou Dom Gerard pensativo. Essa é a razão. Preferiria não lançar nossas pérolas diante de tais porcos. O irmão Blacktooth abriu a boca e fechou. Corou, endureceu, cruzou braços e pernas, descruzou deliberadamente, fechou os olhos, franziu a testa, respirou fundo e começou a resmungar pelos dentes. Não pérolas. Abade Gerard o interrompeu para evitar uma explosão. Você está pessimista sobre as tribos reassentadas. Acredita que não tem futuro. Bem, eu penso que tem, e o trabalho será feito, e você é o único para realizá-lo. Lembre-se da obediência. Esqueça o propósito do trabalho se não conseguir acreditar nele, e encontre seu propósito no trabalho. Sabe o ditado, trabalho é oração. Pense em São Liboets, pense em São Bento. Pense em sua vocação. Blacktooth recuperou o controle. Sim, minha vocação, disse amargamente. Eu pensei que minha vocação era o trabalho de oração contemplativa. Ou assim me disseram, Padre Abade. Bem, quem disse que monjas contemplativos não trabalham, hein? Ninguém. Eu não disse. Então pensa que a erudição é o trabalho errado para um contemplativo, é isso? Acha que esfregar pisos de pedra ou limpar esterco o aproxima mais de Deus do que traduzir o venerável Boedulus? Escute, meu filho, se a erudição é incompatível com o caminho contemplativo, do que se tratou a vida de São Liboets? O que fizemos no deserto do sudoeste por 12 séculos e meio? E os monjas que alcançaram santidade no próprio scriptorium onde você trabalha agora. Mas não é a mesma coisa. Blacktooth desistiu. Estava na armadilha do abade, e para sair dela teria que forçar Gerard a reconhecer uma distinção que sabia que Gerard deliberadamente evitava. Havia um tipo de erudição que se tornara prática contemplativa peculiar à ordem, mas não era o trabalho árduo de traduzir historiadores veneráveis. Gerard referia-se ao trabalho original, ritual de preservação dos memorabilia leibovitzianos, registros fragmentários e raramente compreensíveis da Magna Civitas, salvos das fogueiras da simplificação pelos primeiros seguidores de Isaac e Edward Liboets, santo favorito de Blacktooth depois da Virgem. Os seguidores posteriores de Liboets,
filhos de uma era de trevas, assumiram a tarefa altruísta e relativamente mecânica de copiar, recopiar, memorizar e até cantar em coro esses registros misteriosos. Tal trabalho exigia atenção total e automática, para que a imaginação não acrescentasse algo que transformasse linhas sem sentido em um emaranhado inteligível. Demandava imersão total do eu no trabalho, que era a oração. Quando homem e oração estavam totalmente fundidos, um som, palavra ou o toque do sino do mosteiro podia fazer o homem olhar surpreso da mesa de cópia e ver o mundo cotidiano misteriosamente transformado e iluminado pela presença divina. Talvez milhares de copistas cansados tivessem passado pela porta iluminada da pele de carneiro para o paraíso, mas tal trabalho não era como o árduo esforço de levar buédulos aos nômades. Blacktooth decidiu não argumentar. Quero voltar ao mundo, Domni anunciou firmemente. Silêncio total. Os olhos do abade tornarão-se fendas cintilantes. Blacktooth piscou e desviou o olhar. Um inseto zumbiu pela janela aberta, circulou 2 vezes e pousou no pescoço de Gerard, rastejou brevemente, levantou voo novamente e saiu zumbindo pela mesma janela. Pela porta fechada da sala adjacente, a voz suave de um noviço ou postulante recitando seu memorabilium atravessava o silêncio sem diminuí-lo. E a curvatura do vetor intensidade do campo magnético é igual à taxa de variação do vetor densidade de fluxo elétrico, adicionada a 4π vezes a densidade de corrente. Mas a terceira lei estabelece que a divergência da densidade de fluxo elétrico ser. A voz era suave, quase feminina, rápida como a de um monge recitando o rosário, sua mente ponderando um dos mistérios. A voz era familiar, mas Blacktooth não conseguia identificar o dono. Dom Gerard suspirou finalmente. Não, irmão Blacktooth, você não vai renunciar aos seus votos. Tem 30 anos, mas fora destas paredes, o que ainda é? Um fugitivo de 14 anos sem lugar para ir. Os bons simplórios do mundo o arrancariam como um frango. Seus pais estão mortos, sim. E a terra que cultivaram não era deles, certo? Como posso ser liberado, Padre Abade? Teimoso, teimoso. O que você tem contra Buédulos? Bem, por um lado, ele despreza os próprios nômades. Blacktooth parou, estava em outra armadilha. Não tinha nada contra Buédulos. Gostava de Buédulos. Para um santo da Era Sombria, Buédulos era racional, inquisitivo, inventivo e intolerante. Era a intolerância dos civilizados pelo bárbaro, do latifundiário pelo condutor migrante de rebanhos, de Caim, de fato, por Abel. Era a mesma intolerância de Gerard. Mas o leve desprezo de Buédulos pelos nômades não importava. Blacktooth odiava todo o projeto. Mas ali, à sua frente, estava o originador do projeto, olhando para ele com semblante de dor. Dom Gerard era sempre seu superior monástico, mas agora era mais que isso. Além do anel do abade, agora usava o barrete vermelho. Como eminentíssimo senhor Gerard Cardeal Kendemin, príncipe da igreja, poderia muito bem se chamar vencedor de todos os argumentos. Há algum jeito de sair, meu senhor? Perguntou novamente. Gerard fez uma careta. Não? Tire 3 semanas de folga para clarear a cabeça, se quiser. Mas não pergunte isso de novo. Não tente me chantagear com insinuações. Sem insinuações, sem chantagem.
Ah, não? Se eu não o reatribuir, você vai passar o muro, certo? Não disse isso. Bom? Então escute, meu filho. Pelo seu voto de obediência, você sacrifica sua vontade pessoal. Prometeu obedecer, e não apenas quando lhe convém. Seu trabalho é uma cruz para você, é. Então agradeça a Deus e carregue-a, ofereça-a. Blacktooth desabou, olhou para o chão e lentamente balançou a cabeça. Dom Gerard sentiu-se vitorioso e continuou. Agora, não quero ouvir nada sobre isso novamente, não antes de terminar todos os 7 volumes. Levantou-se. Blacktooth levantou-se. O abade o dispensou do escritório, rindo como se tudo fosse uma brincadeira. O irmão Blacktooth passou pelo irmão Cinkau no corredor a caminho das vésperas. A regra do silêncio estava em vigor, e nenhum falou. Cinkau sorriu. Blacktooth franziu o senho. Ambos os antigos fugitivos das plantações de trigo sabiam o motivo da ida ao Dom Gerard, e ambos careciam de simpatia. Achavam o trabalho confortável. Cinkau trabalhava na nova gráfica. Ren, na cozinha como segundo cozinheiro. Ele viu Ren naquela noite no refeitório. O segundo cozinheiro distribuía mingau aos pratos com uma grande concha de madeira. Cada homem, ao passar, murmurava Dei ou grátis, e Ren acenava de volta como quem dizia, de nada. Quando Blacktooth se aproximou, Ren já segurava uma enorme porção de mingau na concha. Blacktooth segurou o prato junto ao peito e fez gestos excessivos com os dedos, mas Ren se virou para dar instruções necessárias a um ajudante. Quando Blacktooth relaxou o prato, Ren o encheu. Metade para trás, sussurrou Blacktooth, quebrando o silêncio. Dor de cabeça. Ren levantou o dedo indicador para os lábios, balançou a cabeça, apontou para um cartaz regras sanitárias atrás da linha de serviço, depois apontou para a saída, onde um monitor de lixo checava desperdícios. Blacktooth colocou o prato no caldeirão. Com a mão direita pegou o monte de mingau, com a esquerda segurou a frente do hobby de Ren. Ele empurrou o mingau no rosto de Ren e massageou até que Ren mordesse o polegar. O prior trouxe notícias diretamente à cela de Blacktooth. Dom Gerard o dispensou do trabalho no scriptorium por 3 semanas, para que pudesse rezar a oração de esfregar pisos para os cozinheiros na cozinha e refeitório. E assim, por 21 dias, Blacktooth suportou o perdão sorridente de Ren enquanto deslizava de joelhos nos pisos ensaboados. Mais de um ano passou antes que ele levantasse novamente a questão de seu trabalho, vocação e votos. Durante esse ano, Blacktooth sentiu que a comunidade começava a observá-lo de perto, e percebeu uma mudança. Se a mudança era real nos outros, ou totalmente interna, seu efeito era a solidão. Ocasionalmente sentia-se estrangeiro. No coro, engasgava com as palavras um pão e um corpo, embora sejamos muitos. Sua unidade com a congregação parecia não mais garantida. Ele havia dito quero sair, talvez antes de realmente querer, mas não só disse isso ao abade, como permitiu que amigos soubessem do incidente. Entre os professos, que pelos votos Sulin se comprometeram irrevogavelmente a Deus e ao caminho da ordem, um monge com arrependimentos era uma anomalia, fonte de desconforto, um presságio, algo digno de piedade. Alguns o evitavam. Outros olhavam estranhamente. Outros eram excessivamente gentis.
Encontrou novos amigos entre os mais jovens da comunidade, noviços e postulantes ainda não plenamente comprometidos com o caminho. Um deles era Torrildo, um jovem de encanto élfico, cujo primeiro ano na abadia já fora marcado por problemas. Quando Blacktooth foi enviado para os cozinheiros por 3 semanas de penitência de esfregar pisos, encontrou Torrildo já lá como punição por alguma infração não anunciada, e logo percebeu que Torrildo tivera a voz abafada recitando um memorabilium na sala adjacente ao escritório de Dom Gerard durante a infeliz entrevista do monge professado. Diferiam amplamente em interesses, origem, caráter e idade, mas a penitência comum os uniu tempo suficiente para formar um vínculo. Torrildo ficou contente ao encontrar um monge mais velho que não era impecável. Blacktooth, sem admitir que invejava a relativa liberdade do postulante, começou a se imaginar nos sapatos de Torrildo, com seus problemas, charme e talentos, que escapavam à atenção de muitos. Ele deu conselhos, e ficou lisonjeado quando Sincal disse amargamente que Torrildo imitava seus modos e se tornara seu sósia. Tornou-se um breve caso de pai e filho, mas isso o afastou ainda mais dos professos, que pareciam desaprovar o relacionamento. Começou a achar difícil distinguir o desapreço da comunidade do desapreço de sua própria consciência. Uma noite sonhou estar ajoelhado para a comunhão na capela. Que o corpo de Jesus Cristo te conduza à vida eterna, repetiu o sacerdote a cada comungante, mas ao se aproximar, Blacktooth viu que era Torrildo, que, ao colocar a hóstia na língua de Blacktooth, inclinou-se e sussurrou: aquele que come pão comigo aqui me trairá. Blacktooth acordou engasgando. Tentava cuspir um sapo vivo.